E para nos ajudar a entender o que muda com essas novas tarifas, eu e o Gabriel Bus vamos conversar agora com o economista César Bergo. Bom dia, César. O meu colega Gabriel Bus vai começar perguntando sobre essas novas tarifas. Bom dia, Bom dia, César. Gabriel. Marília. Bom dia, Gabriel. Tudo bem? Tudo certo. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu gostaria de começar perguntando se não é muito arriscado o que o presidente dos Estados Unidos está fazendo no momento em que a inflação norte-americana está subindo e ele anunciando mais tarifas a produtos diferentes dos que já estão tarifados, se essa inflação não pode subir ainda mais. É isso, Gabriel. Realmente é um fenômeno, né? O que está acontecendo é quebra de paradigmas. Os Estados Unidos, que sempre pautou para uma relação comercial focada no livre comércio, muda as regras, né? O que a gente aprende com isso é que nesses 10 meses, praticamente, do governo Trump, não é só ele que comanda. Existe todo um grupo em volta dele e me parece que muitas vezes repassa informações não muito precisas ao presidente. Nós vimos agora, por ocasião da ONU, o presidente Trump acenando para o presidente Lula, né, e surpreendendo, inclusive, a equipe dele. Então, essas decisões são decisões arbitrárias, né? Não tenha dúvida que, em última instância, quem paga a conta é o consumidor americano, mas também muitos compêndios econômicos vão ter que ser reescritos, né? Porque surpreende ainda o desempenho da economia americana, que foi revisto para cima o crescimento. Você tem a questão da inflação, que realmente teria que ter um impacto forte, ainda não está sendo sentido, e tem a redução da taxa de juros, né, que acabou acontecendo por parte do Federal Reserve. Então, isso dá força para o presidente Trump, embora, você pontuou muito bem, a inflação de alguns produtos lá nos Estados Unidos estão absolutamente caras, né? Os preços dos produtos, carne, café, só para dar algum exemplo. Agora, alguns países, né, como esses que vão ser afetados por essas recentes tarifas de 100% sobre medicamentos ou mesmo caminhões pesados e também dos móveis, eles acabam se submetendo a essas questões americanas, né? Mesmo laboratórios suíços já disseram que estão desenvolvendo plantas nos Estados Unidos. Então, o americano ele acaba tendo essa visão, né, de que você pressionando, você quebrando os paradigmas, quebrando os contratos, quebrando acordos, acaba conseguindo uma coisa para os Estados Unidos. Mas não tenha dúvida que, em última instância, quem vai pagar a conta é o consumidor americano, que vai pagar mais caro e um risco muito grande, sobretudo envolvendo medicamentos, viu, Gabriel? César, eu gostaria de saber se de alguma forma essas tarifas que foram recentemente anunciadas por Trump, elas podem chegar aqui ao mercado brasileiro nessa questão das exportações para os Estados Unidos. Interessante, né, Marília? Porque é uma tarifa de 100% sobre medicamentos, né? É uma tarifa em torno de 25% sobre caminhões, etc. Ou seja, acaba que está chegando aquela tarifa que o Brasil paga de 50%. Mas o produto dos medicamentos, basicamente, vai afetar a Europa. Os produtos, os caminhões, como foi bem colocado na reportagem, vai ser o México. E também a questão de imóveis, me parece que o Vietnã seria o mais afetado. Mas não tenha dúvida de que no Brasil acaba sobrando alguma coisa, sobretudo nesse quesito móveis, né? O Brasil exporta muito móveis para os Estados Unidos, sim. Então, de qualquer forma, alguma questão vai afetar o Brasil, não tenha dúvida, mas de qualquer forma, me parece, é um jogo muito complexo. Envolve política, envolve questão social, envolve a questão econômica. Do ponto de vista econômico, poderíamos dizer que é quase um desastre, né, o que os Estados Unidos está fazendo, porque rompendo a confiança no mercado, sobretudo na questão das cadeias produtivas, como foi bem colocado aí na reportagem, você pode quebrar todo o elo das cadeias produtivas. Isso gera um problema de médio e longo prazo muito grave que deverão ser contornados. O Brasil vai pagar alguma conta, sim, mas de qualquer forma, nada pior do que já acontece hoje com o nosso país, viu, Marília? César, eu gostaria de perguntar algo que o senhor acabou de mencionar, que é confiança. Desde o início do governo Trump, a gente percebe que o mercado americano deixou de ser confiável e isso é preocupante do ponto de vista que os Estados Unidos sempre foi um mercado muito confiável, né, na relação com outros países. O senhor acha que a imagem de fato dos Estados Unidos está em decadência em relação à confiança no mercado internacional?
Do ponto de vista da confiança, sim, mas do ponto de vista de potência econômica, ainda não, né? Nós temos visto aí o seguinte: é bom entender que existe o presidente Trump, com as suas ideias, né, e o seu comando, existe todo um grupo em volta dele. E esse grupo ele tem interesses diversos. Por exemplo, Marco Rubio tem interesses na América Latina, né? O Howard Lutnick tem interesse com relações comerciais, inclusive informações incorretas com relação ao Brasil, porque diz que o Brasil tem superávit com relação aos Estados Unidos e que o Brasil precisa ser consertado. Então, nesse momento, existe um aceno do presidente Trump para o presidente Lula. O Brasil não pode cair na armadilha de retrucar. Existe toda uma equipe americana em volta do presidente Trump criando situações que vão ser situações nocivas aos relacionamentos do Brasil, como bem pontuado aí pelo esse secretário do Comércio, que diz que o Brasil tem que ser consertado. Não devemos cair nessa armadilha. É uma armadilha que pensada, estratégica, né? São situações que em 10 meses os Estados Unidos colocou tudo dentro de uma caixinha e vai saltando aos poucos. Do ponto de vista político, os Estados Unidos ainda têm um certo domínio, nós estamos vendo a questão de centralizar as questões das negociações de guerra, etc., né? Geopolítica. Com relação à questão social, está muito grave nos Estados Unidos, sobretudo a questão da imigração. Agora, do ponto de vista econômico, ele tem realmente uma força de ser a maior potência econômica do planeta. Então, ele utiliza isso de uma forma indevida, pressionando os estados e os países, né, para que se submetam às decisões americanas. Então, esse contato diplomático é necessário, mas, obviamente, alguns países são extremamente dependentes dos Estados Unidos, não é o caso do Brasil. O Brasil ele tem uma dependência de investimento, porque os Estados Unidos é o maior país que investe no Brasil, isso aí realmente é muito importante, mas em termos comerciais, hoje nós estamos tendo um impacto aí na nossa balança comercial em torno de 4 a 5%. Agora, não tenha dúvida de que cada dia sai uma nova medida e temos que ter cuidado exatamente com esse entorno do presidente Trump, que é bastante nocivo aos interesses do Brasil. O presidente Trump já acenou e nós devemos, então, buscar essa diplomacia. Isso foi muito importante, essa abertura aí de portas, né, para o Brasil poder negociar adequadamente e conseguir tirar vantagens nesse momento tão difícil para o comércio internacional, viu, Gabriel? César, eu gostaria de saber se aqui, né, no Brasil, nós vamos poder sentir os efeitos dessa taxação devido a produtos que dependem de insumos que vêm de fora, se isso pode afetar. É isso mesmo, né? Existe a questão que hoje as multinacionais, sobretudo americanas, importam nos Estados Unidos. Aqui você monta o produto e às vezes reexporta, né? Então existe uma situação financeira aí que a gente chama de capital de giro. É preciso financiar todo esse movimento. Me parece que o pacote do Brasil soberano envolve a questão de crédito, sobretudo para essas empresas que vão ter dificuldades. Isso é muito importante. Existe a questão técnica também, de apoio técnico. Muitas vezes você vai ter que mudar a forma de produzir, porque você, para poder exportar para os outros países, as exigências são outras, né? Então, esse pacote técnico, esse pacote econômico é fundamental nesse momento para você deixar com que as empresas fiquem tranquilas. Muitas delas, inclusive, elas exportam exclusivamente para os Estados Unidos, então vão ter muita dificuldade e esse impacto vai ser visto aqui e já está sendo visto. Nós observamos alguns segmentos da nossa economia, sobretudo calçados, têxteis, e também a questão, por exemplo, de frutas, né? A manga e também a produção de mel, sendo afetadas diretamente, e tem toda uma cadeia de mercado de trabalho por trás que importa que o governo realmente dê um apoio nesse momento, sobretudo buscando novos mercados. Nós já vimos isso também. O Brasil está conseguindo abrir novos mercados. A nossa economia ainda é muito fechada em termos internacionais. Então, talvez esse momento é um momento propício para a gente crescer no mercado internacional. Agora, não tenha dúvida, Marília, que existem impactos no curto prazo que deverão ser, de alguma forma, contornados com medidas de apoio do governo para esses empreendedores. Tá ok, Marília? César, queria abordar um pouquinho essa expectativa de conversa do presidente Lula com o presidente Trump. A gente sabe que do lado brasileiro, ao menos, a prioridade é falar sobre comércio, é falar sobre as tarifas que estão impostas. Qual, para o senhor, tem que ser a prioridade do governo nessa conversa sobre comércio? Tem algum assunto que o senhor acha que tem que ser mais prioritário nesse diálogo dos dois presidentes? Eu achei interessante o comentário do presidente Lula, né?
que são dois senhores de 80 anos e não deveria estar comentando coisas muito difíceis, né? Mas não tenha dúvida, Gabriel, que a questão política, para mim, assume um destaque especial. Então, no caso do presidente Lula, apresentar uma pauta de conversa mostrando como é que funcionam as instituições daqui no Brasil, sobretudo o judiciário, né? Esse impacto político não deve afetar a questão comercial. Do ponto de vista comercial, tem muitos trunfos que o Brasil pode utilizar, sobretudo em função das dificuldades que o mercado interno americano está sentindo na carne, no café. E também existem muitas empresas do Brasil e nos Estados Unidos que têm um certo poder econômico também. Então, mostrar isso para os Estados Unidos, dizendo exatamente que o maior investidor no Brasil é os Estados Unidos e que provavelmente é um tiro no pé que os Estados Unidos está dando. Então, fazer toda uma abertura, porque isso também não pode ser colocar o nosso presidente numa exposição, que a gente sabe que pode ser uma armadilha. Mas não acredito que esse aceno do presidente Trump seja um aceno apenas para colocar o Brasil numa situação complicada. O Brasil deve aproveitar esse momento. Eu acho que a questão, em termos de prioridade, é esclarecer as questões políticas, institucionais, depois as comerciais, e, por último, colocar o Brasil à disposição dos Estados Unidos e vice-versa para desenvolver uma pauta de negociação que promova realmente e que reforce esses 200 anos de relacionamento com o mercado americano. Então, eu vejo assim, não tenha dúvida que o ponto mais perigoso, vamos dizer assim, é a questão política. Nós vimos a questão do mais médico também, de alguma forma sendo criticada através do secretário de Estado. Ou seja, esses assuntos políticos eu acho que devem ser esclarecidos, aproveitar esse momento aí, mostrar uma aproximação entre os dois comandantes, né, das economias brasileiras e americanas. Eu acredito, Gabriel, que com isso o Brasil pode avançar bastante numa pauta que dê tranquilidade e diminui a incerteza e aumente a confiança entre os dois mercados. E para a gente finalizar, eu gostaria de saber, né, após esse anúncio dessas tarifas para esses outros países, o Brasil ele pode se beneficiar como um mercado alternativo a eles? O Brasil ele tem uma tendência do agronegócio, a gente sabe disso. Embora o agronegócio para os Estados Unidos, em termos de exportação, não seja tão grande. A pauta maior para os Estados Unidos é o petróleo e também a questão mecânica que o Brasil exporta, e muitos deles ficaram fora do tarifaço aí em função dos impactos que ia causar no mercado americano. Mas não tenha dúvida que alguns produtos o Brasil pode fazer o diferencial sim nessa negociação, tomando cuidado para não agredir os demais países, né? Não é essa a intenção do Brasil, ou seja, ganhar mercado em função dos problemas dos outros países. O Brasil tem que mostrar que ele tem potencial para vender produtos para os Estados Unidos de qualidade e produtos também em quantidade. O Brasil hoje é o maior produtor de proteína animal do planeta, o maior produtor de grão do planeta, então ele pode realmente ser solução para muitos países, inclusive para os Estados Unidos, que tem um mercado consumidor enorme. Então não tenha dúvida de que essa pauta realmente comercial é fundamental não só para o Brasil, mas como para os Estados Unidos. Lembrando que o Brasil também importa muitos produtos com valor agregado dos Estados Unidos, tecnologicamente falando. Então o Brasil também não pode abrir mão desses produtos, e esse relacionamento Brasil-Estados Unidos deve ser reforçado, sim. Obviamente, existe toda a sombra aí do mercado chinês, que preocupa o mercado americano, também pode ser utilizado em função de reforçar a relação Brasil-Estados Unidos, mas não tenha dúvida que o produto brasileiro é um produto de qualidade e de quantidade, e que pode realmente contribuir para a economia americana, viu, Marília? César Bergo, economista com especialização em mercado financeiro, muito obrigada por nos atender na manhã dessa segunda-feira. Uma boa semana, César.